Na região da Barra de Santo Antônio já havia trabalhos com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, mas a igreja ficou um tempo fechada e no dia 14 de novembro de 1932, às 10 horas da manhã, a porta do pequeno templo da Barra de Santo Antônio foi reaberta e o pastor Emílio Schmidt realizou o primeiro culto perante numerosa assistência. E assim então começaram os trabalhos da IELB. O sermão proferido por ele estava baseado no texto de Apocalipse 14:6. Pregando sobre a reforma da igreja, comparou o anjo que voava pelo meio do céu com a pessoa de Lutero, levando o evangelho de Cristo para cada nação, e tribo, e língua, e povo. Eu sou Jerusa Piper, filha de Frederico Piper Júnior e Augusta Zumack Piper. Frederico Piper, meu pai, ele foi um dos fundadores dessa igreja, né? Ajudou na fundação da igreja. Ele tinha muita história para contar e muito trabalhou por essa igreja, né? Ele foi professor paroquial, foi professor da escola dominical, quase toda a vida dele, né? Depois que ele ficou mais velho, que ele então ausentou desses trabalhos, né? E uma coisa que eu lembro, assim, uma coisa marcou na minha história dessa igreja que nós frequentamos hoje aqui, nesse alto, é o meu casamento, né? Que foi assim, logo depois, talvez, que foi fundada a igreja, no dia 22 de março, né? De 1969. E uma das outras coisas que me marca também, lembrando, né, das pessoas que pertenciam a essa igreja, esses que já se foram, né? O tio Ludovico, o meu pai, cada um deles tinha um lugar de sentar ali dentro da igreja, né? E depois, quando eles se foram, o lugar deles ficou vago, né? Então, sempre ocupado por outras pessoas hoje, né? Eu me lembro muito do pastor Schmidt. Pastor Schmidt foi quem me confirmou. E a igreja era do outro lado, né? Não era essa aqui, quando eu fui confirmada. Tinha 13 anos de idade, a minha irmã também foi confirmada no mesmo dia. Eu lembro muito, eu vou até contar essa historiazinha que é bem engraçada. O dia que eu fui confirmada, uma coisa que eu nunca tinha feito era andar de sapato. Aí então me compraram para mim uma sandália e ela tinha um saltozinho, né? Tinha a ponte era um pouquinho para cima dessa que tem hoje aí. Aí a gente veio com a sandália no Embornal. E chegou ali, a gente entrou lá debaixo da ponte e lavou os pés no corpo, porque a gente veio descalço e poeirou os pés todos. Aí calçamos a sandália e fomos subir o morro ali, né, lá para a igreja. E olha, quase que eu quebro o pescoço ali, porque morro acima. Eu tropeçava, a sandália ia para o lado, ia para o outro lado. Eu sei que eu custei chegar lá na igreja. A gente era muito pobre, né, na época, até hoje são, mas naquela época, né, a vida era muito difícil, né? E o pastor Schmidt, então ele trabalhava lá na igreja e nós fomos na instrução com ele. Aí eu me lembro, ele era um pastor bravo, severo. Nossa, mas se alguém fosse no baile, que naquela época tinha muito baile por aí, né? Se alguém fosse no outro dia, na outra instrução, ele chamava atenção. Não podia de jeito nenhum, ele levava repreensão severa mesmo, né? Eu sei que tem muita história, né? E se não soubesse os mandamentos bem direitinho, decorado mesmo, ele chamava atenção e repreendia mesmo a gente, né? Então a gente tinha bastante medo dele, ele era um pastor muito severo. Como é que vocês vinham para a igreja na época? Uma coisa que eu lembro que vocês falaram, eu não lembro se era para a igreja, o que era do trator do Armindo. Mas já foi depois, primeiro era a pé. Primeiro era a pé, a gente vinha a pé, aí depois a gente vinha, aí a gente ensaiava o programa de Natal, aí já era eu que ensaiava os programas de Natal, meus meninos eram tudo pequeno, aí a gente vinha para ensaiar o programa. Aí a gente pegava aquela meninada toda, igual a Eliedna, tinha as irmãs da Eliedna, uma porção de gente ali, aí enchia o trator de criança, vinha todo mundo recitar as poesias e ensaiar os programas de Natal. Vinha todo mundo de trator e era divertido, né? Quando foi construída a primeira igreja, eu não lembro na época da construção, mas eu me lembro muito bem que eu fui em vários cultos lá, eu era bem pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos e lembro. Aí a gente ia com o papai e a mamãe, né? O Inocêncio Bueno era o presidente lá, né? O pessoal do Bueno morava lá e eles que participavam mais ali, né? Na igreja.
A primeira igreja que foi construída no morrinho que tem lá embaixo, lá perto do Daniel Kluck, né? Que era o seu Teodoro Kluck. Então a gente lembra muito, então tinha lá a família dos Bueno, que era uma família grande, todo mundo cantava no coral. Tinha João Bueno, Pedro Bueno, Geraldo Bueno e a Maria Bueno, a Idalina Bueno, então todos já se foram, né? Só tem a Idalina viva, né? A Idalina mora na vila, ela pertence à igreja da vila. Essa família dos Bueno, eles todos cantavam no coral, tinham uma voz maravilhosa, eles cantavam muito bem. Eu tive também 5 filhos, né? Era o Heber, o Egner, Kleber, Éder e o Wagner. Todos eles, né, foram batizados nessa igreja aqui, foram confirmados nessa igreja e sempre frequentaram, né? E hoje todos eles participam, menos um, né, que já foi chamado para a glória. Um deles, o Éder, ele nasceu com a vocação, então desde pequeno, desde que ele aprendeu a falar, ele falava que queria ser pastor. E então nós concretizamos esse sonho dele, né? Ele foi para o seminário, estudou para pastor e hoje ele é o vice-presidente de expansão missionária, né? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo é quem instituiu a igreja. E aqui eu estou falando de igreja como tal, não de uma denominação, uma religião em si, mas do cristianismo como tal. E a Escritura está cheia de textos que mostram para nós, inclusive, que o povo deve se congregar, que o povo deve estar junto, os cristãos devem estar juntos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E o salmo clássico, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vicente, eu casei na igreja aqui e meus meninos foram todos batizados na igreja aí. Foi confirmado na igreja aqui. O Gerson, o Gilson, o Wilson, o Dicinho e o Alson. Os 5 filhos meus casaram todos na igreja aqui. Em 2001 foi implementada a igreja da reforma e meus meninos ajudou na construção. Lá embaixo não lembro. Eu só sei que o papai sempre falava que tinha da igreja lá embaixo, mas eu não. Eu lembro que ele contava, quer dizer, ele ia a pé lá de cima e vinha para ir na igreja lá embaixo. Terei passado 2 meses, era mês, terei passado até 2 meses. Que a Santa Ceia também levava quase 6 meses. E quando aí começou a ter culto mais frequente? Culto mais frequente é quando a igreja era lá de cá, aqui, essa igreja aqui. Lá era mês em mês, às vezes mais de mês. Eu lembro que, porque eu fui crismado lá, né? Eu confirmado lá, e na instrução lá. Era grande a turma? Quantas pessoas tinham mais ou menos? Era bastante, eu não estou lembrando quantos que eram, mas que do dia da confirmação era uma porção. Que a Jerusa, a Ruth, a Anitta, o Vale, o Vargino, o Batista, e tinha um do Quesmila, que eu lembro. Todos eles foram convidados juntos. Aí para ir para a igreja passava por onde? Ali, ó. Tinha uma estrada para lá então? Aquele barranco aqui, liberando a ponte. Aham. Ali que a Jerusa subiu, ela falou aquela vez? Aí aqui não tinha culto toda semana não, né? Não, aqui era mês. O pastor dava culto tudo lá, ainda era tudo mais a pé que a cavalo. O pastor ficou olhando só ele a pé. Aham. Aí o senhor era solteiro na época, né? É. Então a igreja era aqui nessa árvore. Ah, tem o resto ainda dos tijolos, né?
Aí como é que ela era assim? Era, por exemplo, o altar era pro lado de lá ou pra cá? Assim, de comprido assim. Assim, né? Uhum. Ela era grande? Como é que ela era? Ela ia até aonde, mais ou menos? Ali assim. Era até bem comprido, era mais estreito, esse pessoal é bem comprido. Uhum. E essa árvore já tinha na época ou ela foi plantada depois? Ah, essa aqui nasceu depois. Depois, né? Você tinha, você estava muito miudinho. Na época tinha outras árvores ou era? Não, é no sol mesmo. É só a igreja então, né? Vamos ali pra gente ver onde é que era a estrada? Era pro lado de cá, né? Você falou? Aí a ponte, a Jerusa falou que era mais pra cima também, né? A ponte é bem lá para cima. Mais pra lá, no caso, né? Mais subindo o rio, né? A estrada mesmo era ali, ó. Uhum. A ponte é perto que para cá, é um pouquinho que pé de Angá ali. Uhum. Aí... Era onde a estrada subia ali, ó. E na época a ponte Uhum. era de madeira ali. Sim. Aí quando vinha enchente ela ia embora, como é que era? Tem vez ia embora, tem vez pedaço embora, depois para ir de novo. E para atravessar nessa época como é que era? Tinha jeito? Né, quando a ponte acaba, é só esperar o córrego vaziado. Não tinha outro lugar para passar, não? Depois tinha lá no Simeão, mas é a mesma coisa, arrancar a ponte arrancava também. Não tinha jeito não, então. Aí a estrada então para vir para a igreja, ela atravessava a ponte ali e subia por aqui assim? Aqui assim. Ah, tá. Onde é a ponte hoje, mais ou menos, né? Só para o papai tinha ido na rua, quando ele voltou, tinha arrancado essa ponte aqui, e lá o senhor aí ficou lá de lá. E aí, no outro dia, você atravessou nadando no córrego. E foi nesse meio da igreja, ou até mesmo na própria igreja, que a maioria de nós aprendeu sobre o amor de Jesus. E isso é o mais importante. Por isso é importante que a gente valorize a igreja. E é ótimo quando, além disso, a gente pode ter ótimas recordações daquele lugar onde Deus nos perdoa e nos dá a sua palavra. Nós três somos irmãos de pastores que foram desta congregação, que foram batizados, confirmados aqui. E o pastor Natalino também é desta congregação. E ele também tem 2 filhos que são pastores, eram 3, né? Mas um já faleceu, e a filha é casada com um pastor. O pastor Natalino foi ordenado nesta congregação. Na época, o pastor Otto Lanz era o pastor. E a dona Jerusa aqui é a mãe de um pastor, o pastor Éder, que também foi ordenado aqui. O Gregório Lindor foi pastor em Rondônia e faleceu lá. Mas que Naquela época a igreja era lá embaixo. Era lá embaixo. Ele nasceu, ele foi batizado lá na família. Eu tinha uns 6 anos, né? Na época eu lembro da igreja lá embaixo. Eu também lembro. Aí depois o papai era professor, usava a igreja para dar aula, ele é da escola paroquial, né? Uhum. Aí a Ruth foi na escola, eu não cheguei aí não, porque só ia na escola quem tinha 7 anos, eu não tinha 7 ainda. Eu entrei na escola com 10 anos. Não tinha escola, nos tempos estava tudo fechado, eu já tinha 10 anos que comecei a estudar. Ele conversava comigo só em alemão. Eu falei, ich verstehe das nicht schreiben. Aí ele falava, Mustenzita. O que significa isso? Aí eu falei que eu não sei, Fustal, né? Eu não sei escrever com a mão direita. Ele Fustal também quer dizer ficar em pé, né? Tem 2 coisas assim. Aí ele então Mustenzita, Zita então era para mim sentar, então, né? Ah, tá. Brincando ainda comigo. Mas foi duro, um professor duro, rígido, né? Nossa. Eu aprendi, graças a Deus, aprendi a ler tudo direitinho. Aí na época dele tinha curso de casais. Aí esses cursos de casais eram realizados na escola lá em cima, né?
A gente ia no curso de casado, aí era muita gente que ia até da igreja católica, porque aí uma vez era o pastor Júlio, a outra vez era o pastor, o padre que fazia, né? Aí tinha a menina lá da Arinete, hoje ela é enfermeira lá no hospital, né, a Gisele. Aí ela chegou no pé dele, por que você não tem cabelo, pastor? E elegia o coral, né? Ele era rapidinho, né? As costas dele, aquilo estava tudo molhado. Os braços curtinhos mesmo. Quando ele casou com a Elisa, ele morava em Gondônia. A Elisa, ela era a esposa, muita coisa assim, né? Ela falou assim, não, nós temos que morar onde é que é a sua paróquia. Ela puxou ele para mudar para Escandão. E ela, todas as vezes que ensaiava o coral, ela estava junto. Ela acompanhava. Ela gostava ornamental. Tudo. Ela de vez em quando, ela falou um dia, ela dava uns puxões de orelha nele de vez em quando também. Ela era... Cobrava ele. Ela cobrava dele. Bordava os painéis de altar, né? Eu sou Elma Piper Ponati, filha de Henrique Piper e de Uda Piper. Eu sou membro da igreja aqui da Barra desde que eu nasci, em 1953. E aqui eu fui batizada, confirmada e casei aqui. Aí eu também lembro, na época, quando essa igreja estava sendo construída, os cultos eram realizados na casa do meu pai, ao lado ali naquele morro. Então a casa era muito alta, então tinha aquele salão por baixo, era tudo aberto, e ali eram realizados os cultos. Inclusive o casamento da minha irmã, a Ermelinda, mais o seu Jacó. O casamento foi ali, com a bênção de Deus, né? Que foi em 1º de junho de 1962. Aí depois a igreja foi inaugurada em 1965, quando teve um congresso de jovens ali ao lado, né? Era um partim, fizeram então um galpão muito grande lá, e ali foi o congresso do distrito Rio Doce, Minas, né? E aí no domingo que vieram para cá, só fizeram a celebração da inauguração da igreja, né? E depois voltaram todos para o congresso de novo. E a nossa igreja, eu lembro, sempre era muita gente, muita igreja sempre cheia. Mas aí depois surgiram outras congregações, né? A da Vila, a do Córrego Chapéu, Itueta, Resplendor. Então já foram saindo, né? E era muito animada a nossa igreja, muitos jovens. E aquilo na época que o pessoal vinha para a igreja, era tudo, a maior parte era cavalo. Então essas estacas que tinha de cerca aqui, aquilo cada um amarrava o cavalo ali. E assim era. E vinha gente lá de baixo, que o pessoal lá da Mariana, aqueles eram todos membros aqui. Aí depois que foi feita a congregação lá do Córrego Chapéu, então eles seguiram lá. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sempre Cristo, a verdade é teu filho. Além do seu papel tão importante da pregação da palavra, de levar o evangelho adiante em si, a igreja tem um papel muito importante também no ensino da palavra, porque Jesus disse para fazer discípulos e ensinar eles também. Vocês devem ter reparado muita gente falando de batismo, de confirmação, reunião de jovens, né? Lembrando quando acontecia. A igreja deve se preocupar em preservar isso para que o povo de Deus continue aprendendo sobre Deus, continue ouvindo a palavra e compreendendo a palavra. E ainda de muitas outras maneiras Deus vem abençoando o seu povo. A gente tem os casamentos que aconteceram, a gente tem as festas da igreja, festas da colheita, festas de aniversário ou coisas parecidas, e Deus sempre esteve abençoando o seu povo ali, sempre esteve mantendo ele com fé. Eu sou Anita Piper, filho de Henrique Piper e Ulda Piper. Sou membro da congregação da Barra Cristo
Pertenci à primeira reunião de jovens que iniciou aqui na Barra. Foi iniciado na casa do meu pai, quando não tinha igreja aqui ainda. Fazia visitas, participamos dos congressos. O primeiro congresso que fizemos foi lá em Mutum Preto. E conseguimos fazer o concurso do Frei Martinho Lutero, né? Conseguiu em primeiro lugar, com o pastor Breno, né? Depois veio outro pastor Hernani Andres, que fez meu casamento. E continuei sempre firme na igreja, aqui na Barra, com meus filhos. Trouxe meus filhos para batizar, confirmar aqui. Aí vinha o pessoal lá que pertencia, agora pertence à Igreja do Chapéu. Eram muitas famílias, né? Sempre uma igreja muito cheia. E a nossa juventude era muito animada. Nós não tínhamos, assim, preguiça de má vontade de sair para visitar um doente, ou um que era afastado da igreja. Nós sempre íamos com o seu Frederico, né? Tio Frederico. Ele que era o nosso condutor, ele que cuidava de nós, né? Onde é que nós íamos, ele estava junto com nós. Essa lembrança boa eu sempre tenho dele. Ele era nosso instrutor. Eu me lembro também, quando a igreja era do outro lado ali, lá eu fui confirmada, junto com meu irmão, o Valdivino, a Jerusa, a Ruth, o Vicente, tem o Batista que já faleceu, tem o Baldo Schultz que faleceu, tem mais duas meninas, elas foram embora para Rondônia. E eu continuei, eu sempre ia lá, limpava a igreja, cuidava da igreja, sempre era jovem, né? Depois o pastor Schmidt saiu, entrou o pastor Guido Clique, depois veio o pastor Breno. Aí o pastor Breno que fundou a Juventude Jovens, né? Aí nós se reuníamos na escola do Frederico lá em cima, tinha Frederico, não tinha igreja, lá nós se encontrávamos, fazia reunião de jovens lá. O Vade era o presidente dos jovens. Eu seguia a juventude até eu casar. Sempre ficava acompanhando. Aí quando arrancou aquela igreja ali, foi fazer aqui. Aí fazia os cultos lá, na casa do meu pai. Fazia lá. Ali começou a nossa juventude. Nós andávamos a cavalo, nós saíamos a cavalo e ia lá para aquela igreja do Alto Santo Antônio, a cavalo, fazia reunião jovem com os jovens de lá. Juazeiro, aí começou a fundar a igreja, os jovens do Juazeiro também, nós fomos lá também. A igreja era construída aqui onde é a casa hoje? Não, é para trás um pouco, é no alto mesmo. Tá. E a estrada era essa aqui mesmo que tinha na época para ir? É subir aí, agora ligar correto. Mas era mais ou menos por aqui, né? Nesse lado de cá. Não vinha de lá, não. Essa casa, essa igreja, era mais ou menos daquela árvore ali. Tá perto daquela árvore, né? Ali, olha lá, tem até telha ali mesmo. Um monte de telha. Mas é aqui, foi aqui mesmo. Lembrança mesmo, a ceia velha ali, ó. Era ali onde estão aquelas telhas, então, mais ou menos? É. A igreja. Mas começava daqui, assim. Era uma casa comprida. Era uma casa comprida. Não, já foram embora, né? É. Cuidado com o choque lá. Tá cheio. Foi. Vem, Nico. Cuidado. Lá, essas telhas não eram, não. Não existia essas telhas na época, não. Era Essas telhas não eram, não. mais recente. Essa sobra dali, ó. Vamos ver se nós achamos algum sinal de toco. Que antigamente era madeira boa. Pode ser que tenha aí. Tudo aqui, arona, pra plantar assim. É. Deve ter mato muito aí, não vi só. Agora, esse tijolo aqui é. Olha a velhice dele. Olha, mais tijolo aqui. Então era por aqui que era a igreja. E pode considerar que era igreja. Aí, ó, pastor. Isso era aqui, nesse lugar. Quanto tempo tem que a igreja foi lá para aquele segundo lugar, vocês lembram? Quantos anos mais ou menos? Eu fui confirmado lá, eu tinha 13 anos, né? Então,
Ela estava nova na época, agora não sei quanto tempo antes, né? Aqui no chão. Aqui, ó, faz os pedacinhos dele. Muitos. Tá vendo? É por aí que era a casa. Mas era aqui, igreja. a igreja. A casa. Essa filha enterrada aí. Então, Essa ela deve ter nascido depois. Lá de baixo a gente via assim essa árvore. Você já viu que era no rumo que era construída. Mas será que essa árvore então já é daquela época? Não, não, não. Ah, tá. Tinha outra, né? Limpo, aqui são já- É. são mais ricos aí. Você veio na salinha. Seu pai veio fazer. O pastor veio para aí, a casa do meu avô era para lá, ó. Não era Jerusalém. A casa do meu avô, da vovó, era para lá. Aí, aí eles fizeram a primeira casa para o pastor morar, depois fizeram a igreja aqui. Aqui tem mais um tijolo encravado que não é aqui. É muito. Tem sinal mesmo. E vocês lembram assim como é que a igreja era, sei lá, o altar dela era pro lado de lá, onde o sol. O altar era pra cá, então. Mas parece que a porta dela entrava do lado, né? Mas você lembra? Tinha a varanda em cima, igual na nossa igreja na Barra, não tem alguma coisa em cima. Lá aqui tinha também. Aí tinha aqueles, tipo os postes no meio, assim, para segurar, tudo de madeira. E tipo uma árvore assim, era aqueles postes redondos, tudo invernizado. Eu lembro de direitinho. Eu gostava de ficar abraçando aquilo assim, encostando naquilo, era pequenininho. A igreja ela era mais ou menos assim, né? Ela vinha até na árvore mais ou menos e o altar era pra lá, né? Aí subia por lá e aí vocês lembram que entrava pela lateral, né? Eu não estou com certeza se que ela entrava pela lateral, mas parece que ela tinha uma porta assim. A senhora tem essa lembrança? A frente dela era assim, né? Mas Uhum. por isso que eu acho que a porta devia ser na frente, mas parece que tinha uma porta lateral também. Aí depois daqui o pastor foi embora para Juazeiro. Eu ia perguntar a Ruth como era o nome da mula, que eles tinham uma mula, né? O pastor Breno tinha o pastor Guido, aí depois o pastor Breno usava a mesma mula, eles tinham uma mula que eles vinham de Juazeiro. Juazeiro não, de Mutum. Não, o pastor Breno não andava muito a cavalo. O pastor Também. Breno tinha arrumado uma motoca velha, ele vinha de moto. Depois sim, depois compraram a motoca para ele, mas primeiro era só a cavalo. Agora o pastor Guido, ele vinha a cavalo, na mula. Antes de a igreja ser construída aqui, nesse local, os cultos eram realizados na casa do meu avô, pai do meu pai, Frederico Piper. Então lá que reunia o povo para fazer os cultos, eles buscavam o pastor a cavalo. Eu sei que meu pai, o tio Henrique, né, eles iam... papai sempre conta, acho que parece que o pastor vinha de Domingo Martins, aí buscava a cavalo e... Aí ele realizava os cultos, ficava alguns dias por aqui. E aí tem a dona Italina, que foi a primeira membra batizada aqui, né? E ela foi batizada, eu acho, quase tenho certeza, que foi batizada lá na casa da minha avó, do meu avô, onde é que os cultos eram realizados na época. Aí você lembra muito bem do pastor Schmidt, né? Que confirmou nós, né? Fez a nossa confirmação, um pastor muito severo, né? Nas instruções, era um pastor muito enérgico, né? Aí ele pregava, ele era muito bom pregador, né? Pregava em duas línguas, falava primeiro, ele falava em português, depois ele fazia o mesmo sermão na língua alemã, né? Porque tinha muitos que não entendiam, né? Alemão, né? Pomerana mesmo. O pomerano, isso mesmo. E ainda quando a vida de alguém termina, existe um momento muito importante para o povo cristão. Quando acontece um sepultamento, por exemplo, um funeral, um velório, onde a gente vê a lei claramente expondo para nós ali as consequências do pecado, nós temos ali mais um momento onde a gente ouve falar do amor de Deus e da salvação que Ele preparou para aqueles que creem nele. Apesar da saudade, apesar da tristeza do momento, é consolador saber que aquele que a gente está colocando ali debaixo da terra está com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Os
minhas duas irmãs, Ivone e Jussara. Aí tem a filha da Ruth, da minha irmã. Tudo na mesma Catatumba. Sim. Aí é quem, Anitta, a senhora? Nosso avô. Olha o nome dele ali. Ah, o Frederico Piper. É. Ele morreu em 40. Olha, tá, dá pra você ver. Isso tudo 44. Então foi um ano antes de eu nascer. Aí está Jesus de Nazaré. Eles também estava. Esteve com Jesus É. Nazareno. Aí a Thaís Tira leu pra isso. cá. Tira pra mim, pra eu filmar. A Thaís leu isso aí. Ih, então tem muitos anos, né? Ela falou assim, porque ela não entendia direito. Ele nasceu em 80 e morreu em 44. Dares Cruz. Que pastor? Esse aqui Vem é uma aqui lá. história triste desse aqui, ó. Esse aqui é irmão do nosso pai. Ali, ó, ele morreu antes, ó, 1928. Morreu antes ainda, já tudo vivo. Aí eles eram Era crianças. pequeno. E o meu avô disse que tinha arma debaixo do travesseiro. Ele sempre tinha, né? E eles foram brincar com a arma. O Ludovico disparou um tiro nele e matou ele. Ele estava com 2 anos, mais ou menos. Deixa eu ver a data do nascimento dele aqui. Nascido 24. 19 de junho. Então ele tinha 4 anos. Junho, abril, tinha 3 ainda. Ele ia fazer 4. Nasceu em junho, morreu em abril. É, Anitta, vem cá. Vou contar pra você a história dessa catatumba aqui. Essa catatumba era alta assim, né? Aí o Nelson um dia me chamou para nós vir cá fazer o registro do cemitério. Que era quando ele estava legalizando o cemitério. Aí nós viemos cá. Aí nós fomos olhar cada catatumba assim, o dia que nasceu e o dia que morreu. Aí fomos anotando os cadernos. Essa catatumba era alta e ela estava assim meia torta. Aí eu fiquei do lado de lá, anotando, né? E o Nelson do lado de cá. Ela encostou na catatumba, vinha a catatumba, buf. Ela estava só em cima da areia, assim, não tinha... Caiu na perna aqui, ó. Até hoje eu tenho marca, eu quase morri com essa perna. Isso foi sangrando aqui lá em casa. Aí depois construíram essa aí. Ela estava toda bamba. Mas eles fizeram só em cima da terra, Em também cima da não areia. fizeram Era fundamento, não? Não. Chorola que assim na cara do Ralph. É igualzinho. É mesmo, né? Nunca vi parecer tanto o Ralph. Esse aqui é o seu pai, Anitta? Meu pai. Ele ajudou muito na igreja, assim. Tudo que ia fazer na igreja, construção lá, ele tratava, dava comida. Depois sepultado com a batina dele, né? Tão bonito, estava muito bonito. Parecia que ele estava dormindo. Não tinha 40 anos ainda. Ele morreu dia das mães.